Graça e paz, amados. Voltando aqui sobre as 3 vestes de Adão, parte 3. Vamos então estar falando, né? Então, como o irmão Paulo vinha falando, houve uma morte espiritual. Vamos ler aqui. Então, agora o espírito, quando há uma morte espiritual, o espírito inoperante no homem passa a viver a vida do corpo, que é a vida da alma, onde agora para Deus o homem se comunica, para Deus se comunicar com o homem e o homem com Deus, tem que haver uma busca e consagração, que é preparação, né, espiritual, por parte do homem para chegar-se a Deus, pois na alma havia condenação eterna. Sem o espírito atuante, o homem tornou a relação difícil. Então, amados, agora vamos entender o perigo de se aproximar de Deus pela vida do corpo, sem preparação, pois para ser ouvida a alma, tinha que obedecer às leis do Espírito. Então, para a alma ser ouvida, para a vida do corpo ser ouvida por Deus, tinha que obedecer às leis do Espírito. Por isso, a lei mosaica. A alma que era carnal, ela tinha que se tornar, a vida do corpo tinha que operar de forma espiritual para que Deus ouvisse a voz do homem. Ela tinha que fazer os rituais, ela tinha que manter uma relação em obediência a Deus para a alma poder expressar uma vida espiritual, que o espírito já não podia. Então, ao nascimento, das gerações, todos vinham com o espírito, mas morto no seu estado adâmico, quer dizer, condenado, né? Pois não poderia prosseguir a vida do corpo sem o espírito, né? Então a vida do corpo não poderia prosseguir sem o espírito, porque uma vida do corpo não existe sem o espírito, porque o espírito é que dá vida ao corpo, ele que deu a vida ao corpo. Então o espírito já vinha abortado. Então preste atenção. O que está dizendo aqui? No nascimento das gerações, todos vinham com o espírito, mas morto no seu estado adâmico, quer dizer, em condenação, pois não poderia prosseguir a vida do corpo sem o espírito. Então o espírito já vinha em seu estado abortado. Ele vinha abortado o quê? Diante de Deus, em condenação. Lembra lá de um dos nossos vídeos que fala sobre o aborto espiritual? Se você não assistiu, você pode assistir sobre o aborto espiritual. Assiste lá as partes do vídeo, você vai entender. Então, o espírito vinha abortado. Para Deus, perdeu a filiação, quer dizer, aborto é morrer. Então, para Deus, o homem perdeu a filiação, ele morreu. O espírito do homem morreu. Assim dizemos e ensinamos que o homem, né, o canal Luz da Graça, ensina que o homem passou a ser alma vivente, passou a viver apenas a vida da alma. Então, abençoados, a primeira veste que Adão teve foi a do corpo. Verdade? Sim. Deus formou o boneco, né, que foi o corpo do homem. A segunda veste que o Adão teve foi o quê? A vida do corpo, foi a alma. A segunda veste foi a alma. E a terceira foi o espírito humano, que procedia de Deus e que por ele o Espírito Santo tinha a liberdade tanto dentro como fora do homem, pois ele era as vestes de glória do homem. Vamos ver lá em Gênesis 3:11, aonde o homem perde as vestes. Vamos voltar lá mais uma vez. Gênesis 3:11 diz assim: e disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então, Deus perguntou ao homem, quem te mostrou que estava nu? O homem perdeu as vestes, porque o espírito se retirou por causa do pecado. Como o homem pecou,
o espírito ficou sujeito à carne. O espírito humano, tá? Não é espírito com letra maiúscula, não. Não é Espírito Santo, não. O espírito humano. Como o homem pecou, o espírito ficou sujeito à carne. Morreu. Então, o Espírito de Deus já não tinha mais habitação no homem. Tudo seria temporário. A relação de Deus com o homem seria temporária, por meio da vida do corpo, da alma, aonde o homem se preparava, onde o homem se submetia a Deus para ter contato com Deus. E não era permanente, porque a carne está sempre tendenciosa a fazer inimizade com Deus, a desobedecer a Deus. Entendemos a partir daí porque se criou o tabernáculo de Deus. Então, diante dessa dificuldade, onde o homem era carnal continuamente, Deus criou, diante de um povo que cresceu numeroso, para Deus se manifestar a todo aquele povo que foi crescendo, as gerações, as criações, os seres viventes. Então, Deus, no meio do povo de Israel, para conviver no meio do povo, para cuidar do seu povo, porque o intuito de Deus era cuidar. Então, é trazer de volta aquilo que se perdeu, é resgatar o homem. Então, ele pediu que criasse um tabernáculo, aonde ali seria oferecido as expiações, aonde haveria a preparação para se aproximar dele e para ser ouvido por ele e atendido por ele. Você está entendendo, amado? Então, o tabernáculo, aonde no Santo dos Santos, aonde era a manifestação de Deus, existia a arca, que representava a santidade de Deus, onde existia os 2 querubins que protegia a arca, cobria com as suas asas. Então, ali Deus estaria se manifestando para o homem. Já que não foi possível se manifestar por meio do corpo, porque havia condenação, então agora Deus se manifestava por meio de figuras. Figuras que havia nos céus. Figuras santas. Então Deus se espelhou naquilo que era santidade diante dele, não do que estava na terra. Então ele expressou querubins, expressou símbolos que eram figuras. Entendemos a partir daí que porque Deus criou o tabernáculo. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi o fruto que trouxe a condenação, e sim um ato da desobediência. Nós já falamos isso no vídeo anterior. O fruto, ele só trouxe o quê? Entendimento, discernimento. Ele abriu os olhos do homem para que conhecesse o certo e o errado, o bem e o mal, a vida e a morte. O homem perdeu a inocência quando teve consciência de certo e errado. O homem passou a ser agora como Deus, ter entendimento de bem e mal, certo e errado. Como lá em Isaías 45, Deus falou para Ciro: eu crio a paz e crio a guerra, crio o bem e crio o mal, crio a vida e crio a morte. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Então, você vê que quando Deus foi fazer a criação, a palavra de Deus diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então havia luz e havia trevas. Então Deus domina tanto a luz quanto as trevas, tá? Vamos, por esse fruto, pois se fosse o fruto, o próprio Deus e os anjos já estariam em estado de condenação. Porque Deus se alimentava daquela árvore. Vamos ver lá no livro de Gênesis. Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. Vamos lá. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Tá vendo? Quando o homem come, o homem comeu, aí Deus fala: eis que o homem agora é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus disse, pois o Senhor
Disse, pois, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim com uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, você está vendo que Deus, ele expulsou o homem, né, retirou o homem do Éden por causa do estado de condenação. E para preservar a árvore da vida, porque se o homem come da árvore da vida após conhecer o bem e o mal, imagine que capeta que seria. Imagine que espírito opositor seria. Seria a luta dos deuses. Imagine se Adão e Eva comem, ia ter um deus e uma deusa lá lutando contra o Deus Criador, porque se o homem ele desejou ser igual a Deus, ele foi maligno. Imagine se ele vive eternamente. Imagine a luta que iria existir eternamente. Por isso Deus retirou o homem, para não alastrar o pecado, chegar aos céus. Ei, você do sistema que diz que Lúcifer era um anjo nos céus que tramou lá e falou com os anjos, ó, eu sou melhor que ele, deixa eu ficar no lugar dele. Não, ele não é nada, eu sou muito mais poderoso. Olha, eu toco melhor que ele. Nada disso. Para que o pecado não chegasse aos céus, Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Para que o homem não pegasse e comesse do fruto e vivesse eternamente. Nos céus não existe nenhum resíduo de pecado. Mais uma tese do sistema religioso que cai por terra. Se Deus expulsou o homem do Éden, se Deus apartou ele da árvore da vida, é porque nos céus Deus não permite pecado. Há pura santidade nos céus. Não entra carnalidade, não entra pensamentos errados. Nada disso. Você está entendendo, amado? Então, abençoados, é isso que o canal Luz da Graça vem trazer a você. Então, se o fruto fosse a condenação, Deus e os anjos que se alimentavam da árvore da vida, do bem e do mal, que se alimentam da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles teriam condenação, ia ter condenação nos céus. E, no entanto, não é assim. Após o pecado, o Espírito Santo se retira do homem. Então, como ele não habita em corpo de pecado, ele se retira do homem. E o elo entre o Éden e o homem é quebrado. Entre Deus e o homem, ou o Éden e o homem, é quebrado. Então, aquilo que unia o Éden e o homem, né, é quebrado. Então Deus aparta, né, manda expulsar o homem, como nós já lemos, né? Gênesis 23, 24. 3, 23, 24. Assim como o canal Luz da Graça, muitos têm ensinado que o homem após Adão, assim como o canal Luz da Graça, muitos têm ensinado que homem após Adão até o juízo, de Adão até o juízo, não tinha o Espírito. Nós já ensinamos, o canal Luz da Graça, já ensinamos que o homem de Adão até o juízo não tinha o Espírito. E olha, eu venho dar a cara a bater, porque eu venho retirar esse ensino. Por quê? Porque o Espírito de Deus foi retirado. Mas, olha, Deus não permitiu que nós enxergássemos isso que enxergamos hoje. Mas o homem tinha o Espírito, sim. Isso não é verdade. O homem tinha Espírito. Porque se ensinarmos que o homem não tinha Espírito, então a palavra de Jeremias, quando Jeremias fala, Deus fala para Jeremias que ele, quando era ainda substância em formação, quando ele ainda estava no ventre da mãe dele, Deus já conhecia ele. Jó diz que quando ele era substância ainda informe, em formação,
Deus já conhecia, já estava lá. Salmo 139. Então preste atenção, negar que o Espírito já estava no homem é você negar também que o homem não morreu, você dizer que o homem não morreu espiritualmente. Porque morrer no Espírito é morrer em quê? Qual o Espírito está falando? O Espírito do homem. Então o homem tinha o Espírito, só que esse Espírito, ele veio com o Espírito. Todos os homens, de Adão até o juízo, veio com o Espírito. Só que o Espírito estava morto. O Espírito, aliás, de Adão até a cruz, o Espírito estava morto. O Espírito começou a ser vivificado após a cruz. Na ressurreição de Cristo, quando Cristo vence e retira a condenação, é que o Espírito, ele é vivificado. Os espíritos saem da prisão. Cristo liberta os espíritos. Isso que é a libertação dos espíritos. O espírito o quê? Humano. Você está entendendo, amado? Então, o canal ensinava que não tinha espírito. Mas vale a pena explicar que o espírito do homem, não só que o homem não só tinha que o homem não tinha o espírito, que era o Espírito de Deus. O canal Luz da Graça ensina que o homem não tinha o Espírito de Deus. Nós, de Adão até a cruz, o homem não tinha o Espírito de Deus. O homem não tinha o Espírito de Deus de Adão até a cruz. Ele não tinha o Espírito de Deus. Mas o Espírito humano, que foi passado de Adão, aquele que foi soprado, esse o homem tinha. Só que ele estava inoperante, estava morto, em condenação. Você está entendendo, amado? Entendemos que a partir da desobediência, o homem passou a expressar nos céus uma imagem de morte espiritual. Então, se você disser que o homem não tinha espírito, então eu peço a você, ensinador em graça, me explica Jeremias 1:5. Me explica o Salmo 139, verso 16. Tudo isso nós já lemos. Me explica Jó 38, verso 21. O espírito sempre teve no homem, só que o espírito estava morto, sobre condenação. E a morte de Cristo é para trazer de volta o espírito do homem. E quando o espírito é devolvido, agora sobre a alma, o espírito é colocado de novo sobre a alma, agora o Espírito Santo, a glória de Deus, volta a habitar. Agora não mais no corpo, como era completo, mas dentro, porque o espírito, ele é dentro. Como o espírito é dentro, então o Espírito Santo é colocado dentro. E fora é a vida do corpo. E fora é condenação. A vida do corpo, a condenação prossegue de Adão. Você está entendendo, amado? Então Deus não poderia derramar o espírito fora, colocar o espírito fora de novo, porque ele era colocado dentro e fora, mas agora ele passa a colocar dentro. Você está entendendo, amado? Então, assim a condenação do lago de fogo foi para a alma que vivia em um estado de pecado. Ezequiel 18, 20 ao 32, quando diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20 ao 32, você vai ver. Então, temos que entender isso. Vamos passar para a próxima parte, tá bom? Para a parte 4, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Fique na paz.